O santuário permanece em silêncio. As sombras se alongam suavemente entre as colunas, enquanto o murmúrio dos sacrifícios já ficou para trás. O ar parece suspenso, como se o próprio tempo tivesse parado naquele lugar onde homens buscam a Deus. Ali, em um canto, uma mulher se inclina. Seu rosto carrega o peso de algo que não pode ser visto à primeira vista. Suas mãos tremem levemente, entrelaçadas com força, como se tentassem segurar algo que está prestes a se quebrar dentro dela. Seus lábios se movem com insistência, mas não há som. Nenhuma palavra audível, nenhum clamor que rompa o silêncio. Apenas um choro contido que não consegue ganhar voz. Como está escrito, ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Cada gesto revela uma luta profunda. Não é uma oração comum. Não é um ritual repetido. É o desabafo de um coração que suportou o peso demais, por tempo demais. A poucos passos dali, o sacerdote observa. Seus olhos se fixam naquela cena que, do seu ponto de vista, parece desordenada. Uma mulher movendo os lábios sem emitir som, com o semblante marcado pela intensidade da emoção. E então, o olhar dele muda. O que ele vê não parece reverência, mas confusão. Ele não enxerga uma alma quebrantada, e sim um comportamento inadequado para um lugar sagrado. A Escritura descreve com clareza. Eli a observava, porque Ana falava no coração. Apenas seus lábios se moviam, mas sua voz não se ouvia. Por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 12 e 13. O contraste é profundo. Enquanto o coração daquela mulher se derrama diante de Deus com total sinceridade, a autoridade espiritual responsável por discernir o que é santo interpreta sua dor como desordem. Naquele instante, duas realidades se cruzam, mas não se encontram. A da alma que clama e a do homem que julga. A acusação não demora a chegar. Uma repreensão direta, nascida de uma interpretação precipitada, recaiu sobre quem só buscava consolo diante de Deus. E assim, no mesmo lugar onde se esperava compreensão, surge o julgamento. No mesmo espaço onde o céu parecia próximo, a incompreensão humana se manifesta. A cena fica suspensa em uma tensão silenciosa, porque uma pergunta atravessa esse momento com profundidade. Será que um clamor sincero pode ser mal interpretado, até mesmo no lugar onde se busca a Deus? O santuário continua em silêncio, mas o que está acontecendo ali começará a transformar uma história que ainda não foi totalmente revelada. O silêncio do santuário não era o único silêncio presente naquela cena. Havia outro, mais profundo, mais difícil de perceber. O silêncio que muitas vezes envolve o sofrimento humano quando ele não encontra compreensão. É o tipo de dor que nem sempre se expressa com palavras, mas que pesa na alma com uma intensidade capaz de transformar cada pensamento, cada dia, cada instante da vida. Ao longo da história, homens e mulheres atravessaram momentos em que sua dor foi mal interpretada. Carregaram lutas invisíveis, feridas difíceis de explicar e lágrimas que, mesmo sendo sinceras, foram julgadas de fora, sem que se conhecesse sua origem. Assim como aquela mulher no santuário, muitas pessoas sentiram o peso de serem vistas, mas não compreendidas. Diante dessa realidade, surge uma experiência profundamente humana, o sofrimento vivido em silêncio, enquanto o mundo continua sem parar. Uma dor que nem sempre encontra respostas imediatas, nem alívio visível, nem uma intervenção clara. Porque há momentos em que Deus parece estar em silêncio, momentos em que a necessidade é urgente, a alma clama com intensidade. E, ainda assim, a resposta não vem da forma esperada. A espera se prolonga. E, com ela,
a luta interior se aprofunda. Nesse processo, emoções difíceis se misturam. A vergonha de não conseguir explicar o que se sente, a frustração de não encontrar consolo e o peso de uma espera que parece não ter fim. A história que começa a se revelar não é apenas a de uma mulher em um santuário. É a história de um coração sendo moldado em meio à aflição. Uma vida marcada por uma luta que muitos não conseguiam ver, mas que Deus conhecia completamente. Por quê? Enquanto o ser humano olha o exterior, Deus vê o mais profundo da alma. Como a Escritura revela repetidas vezes, o Senhor não é indiferente ao sofrimento humano, mesmo quando sua resposta não é imediata. Ele vê, ele ouve e age conforme um propósito que, muitas vezes, só se compreende com o passar do tempo. A história de Ana, registrada nos primeiros capítulos de 1 Samuel, começa justamente nesse ponto de tensão. Uma vida aparentemente comum, atravessada por uma dor persistente e silenciosa. E é nesse cenário que surge uma pergunta que acompanhará toda esta narrativa. Como Deus age quando a dor humana é profunda, constante e aparentemente ignorada? A resposta não virá de imediato, mas será revelada passo a passo, em uma história onde o sofrimento, longe de ser o fim, se torna o cenário onde Deus manifesta sua fidelidade. Com o passar do tempo, a cena do santuário revela suas raízes em um contexto muito mais amplo, profundamente marcado pela realidade espiritual de Israel. Era o final do período dos juízes, uma época marcada pela instabilidade, pela ausência de direção espiritual e por um afastamento progressivo do povo em relação a Deus. A própria Escritura descreve aqueles dias como um tempo em que cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos, revelando uma crise interna que não afetava apenas a nação, mas também os lares. Foi nesse cenário que vivia uma família aparentemente comum, mas atravessada por tensões que nem sempre eram visíveis por fora. Na região montanhosa de Efraim, vivia um homem chamado Eucana. A Escritura o apresenta como alguém que mantinha o costume de subir todos os anos para adorar ao Senhor em Siló, demonstrando um desejo de fidelidade em meio a um tempo espiritualmente confuso. Ainda assim, sua casa estava longe de ser um lugar de paz. Eucana tinha 2 mulheres. E tinha ele 2 mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 2. Essa descrição simples carrega uma realidade profunda. De um lado, Penina, fértil, cercada de filhos, representava aquilo que a cultura valorizava intensamente: descendência, continuidade, honra familiar. Do outro lado, Ana, amada por seu marido, mas marcada por uma condição que, naquele tempo, era motivo de vergonha e grande peso emocional: a esterilidade. Diante disso, o lar se tornou um ambiente de contrastes constantes. A Escritura revela um detalhe significativo. Porém, o Senhor havia cerrado a sua madre. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 5. Essa afirmação não apresenta a esterilidade como um simples acaso, mas como uma realidade permitida dentro da soberania de Deus. E, ainda assim, o silêncio de Deus permanecia. O amor de Eucana por Ana era evidente. Ele tentava aliviar sua dor com gestos de carinho, mas havia uma ferida que não podia ser curada com palavras nem com cuidado humano, porque existem vazios que só Deus pode preencher. Enquanto isso, a presença de Penina tornava tudo ainda mais doloroso. Sua fertilidade não era apenas uma diferença, mas um lembrete constante daquilo que Ana não tinha. E assim, dentro do mesmo lar, conviviam 2 realidades opostas: abundância e vazio, reconhecimento e dor, aparente plenitude e uma aflição profunda. Mas Deus tinha um propósito maior. Mesmo que,
Naquele momento, nada indicasse que aquela história caminhava para algo significativo. Cada detalhe fazia parte de um cenário onde a fidelidade de Deus começaria a se manifestar. No meio daquele lar marcado por tensões silenciosas, uma história estava sendo preparada. Uma história onde o sofrimento não seria o fim, mas o começo de algo que mudaria o rumo do povo de Deus. Diante dessa realidade dentro do lar, a dor de Ana não era apenas uma experiência emocional, mas uma ferida profundamente enraizada no contexto cultural e espiritual do seu tempo. Em Israel, a maternidade não era vista apenas como um desejo pessoal, mas como uma expressão da bênção de Deus, da continuidade familiar e do propósito dentro do povo do Senhor. Ter filhos significava participar da história da aliança, fazer parte ativa da promessa que atravessava gerações. Por outro lado, a esterilidade era percebida como uma condição difícil de carregar, muitas vezes associada à vergonha, ao silêncio e a questionamentos profundos. Não se tratava apenas da ausência de filhos, mas de um peso que atingia a própria identidade da mulher dentro da sua comunidade. Nesse contexto, a situação de Ana se tornava ainda mais intensa. Com o passar do tempo, sua dor não apenas permanecia, ela se aprofundava no mais íntimo do seu ser. Não era uma aflição visível para todos, mas era constante. Uma ferida silenciosa que a acompanhava em cada dia, em cada celebração, em cada momento em família. A Escritura revela a intensidade desse sofrimento quando descreve seu estado. Ana chorava e não comia. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 7. Aquela tristeza não era passageira, era o reflexo de um conflito interior, onde se misturavam perguntas difíceis de responder. Qual era o seu lugar naquela família? Porque sua vida parecia marcada por uma limitação que ela não podia mudar. Onde estava Deus, no meio de uma situação que se prolongava sem explicação? Diante disso, até mesmo dentro do seu próprio lar, a compreensão não era completa. Eucana a amava, e o seu afeto era verdadeiro. A Escritura mostra sua tentativa de consolá-la quando ele diz: "Não sou melhor para você do que 10 filhos." No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 8. Mas suas palavras, embora sinceras, não alcançavam a profundidade da dor que Ana carregava dentro de si, porque existem dores que não podem ser curadas apenas com afeto humano. Existem anseios que nascem no mais profundo da alma e que nenhum esforço externo consegue preencher. E, no caso de Ana, esse vazio permanecia, mesmo cercada de amor. Ela continuava sentindo a ausência daquilo que seu coração mais desejava. Mas Deus tinha um propósito maior, mesmo que a resposta parecesse distante. A história não estava parada. Aquilo que, para Ana, era uma dor difícil de entender, estava sendo parte de um processo que ela ainda não conseguia enxergar. E assim, no meio dessa tensão entre o amor que ela recebia e o vazio que permanecia, surge uma pergunta que atravessa sua história e também a de muitos corações ao longo do tempo. Por que Deus permite um peso que parece não ter resposta? A resposta ainda não é clara, mas a história continua avançando. E, com ela, o cenário onde essa pergunta começará, pouco a pouco, a encontrar sentido. Com o passar dos anos, aquilo que já era uma ferida profunda no coração de Ana começou a se intensificar de forma constante e difícil de evitar. Dentro do mesmo lar, a presença de Penina não representava apenas uma realidade diferente, mas também uma fonte contínua de aflição. A Escritura não esconde esse aspecto da história. Pelo contrário, apresenta com clareza. Sua rival a provocava continuamente para irritar, porque o Senhor não lhe havia concedido ter filhos. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1,
versículo 6. Não era algo isolado. Era uma provocação repetida ano após ano, renovada em cada ocasião importante, em cada momento em família, em cada lembrança visível daquilo que Ana não podia ter. A maternidade de Penina, constante e evidente, se tornava uma comparação inevitável. Diante disso, a dor deixou de ser apenas interna. Ela passou a ser reavivada todos os dias, através de palavras, atitudes e da convivência. Aquilo que Ana carregava em silêncio encontrava, na provocação de Penina, uma pressão contínua que tornava tudo ainda mais difícil de suportar. A Escritura acrescenta: assim acontecia todos os anos. Sempre que subiam à casa do Senhor, Penina a provocava. Por isso Ana chorava e não comia. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 7, o sofrimento se acumulava. Não encontrava descanso no tempo, nem alívio na rotina. Pelo contrário, a cada ano, tudo parecia mais intenso. O que antes era suportado em silêncio começou a transbordar em lágrimas, em angústia visível, em uma tristeza que já não podia mais ser escondida. E, ainda assim, diante de toda essa pressão, Ana não reagia com confronto. Não há registro de resposta agressiva, nem de discussões abertas. Sua dor se voltava para dentro, para o mais profundo da sua alma, onde as perguntas continuavam sem resposta. Porque existem momentos em que o sofrimento não encontra alívio no que é humano, quando as palavras não consolam, quando as circunstâncias não mudam, quando o próprio ambiente parece intensificar a dor. A alma começa a buscar outra direção. E foi nesse processo, marcado pela repetição do sofrimento e pela ausência de uma solução visível, que algo começou a mudar dentro de Ana. Seu quebrantamento chegou a um ponto em que já não podia mais ser contido apenas em silêncio. E então surgiu uma necessidade mais profunda, não apenas de alívio, mas de um encontro com Deus. Mas Deus tinha um propósito maior. Aquela provocação constante, longe de ser apenas dor sem sentido, estava preparando o caminho para um momento decisivo. Um momento em que todo o sofrimento acumulado se transformaria em um clamor verdadeiro. Porque, muitas vezes, é no limite da dor que o coração deixa de buscar respostas no humano e começa, de fato, a buscar a Deus. A história ainda não chegou a esse ponto, mas o caminho já está sendo preparado. E aquilo que hoje é dor, em breve, se tornará o início de algo que ninguém poderia imaginar. Com o passar do tempo, em meio àquele lar marcado por tensões e feridas persistentes, havia uma prática que permanecia constante, quase inalterável. Todos os anos, Eucana iniciava uma jornada com sua família rumo a Siló. Não era uma viagem comum. Siló havia se tornado o centro espiritual de Israel naquele período. Era o lugar onde permanecia o tabernáculo e onde o povo se reunia para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor. Ali estava a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. E, de diferentes regiões, famílias subiam com reverência para cumprir aquilo que havia sido estabelecido. A Escritura descreve com simplicidade, mas com profundidade. Aquele homem subia todos os anos da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos, em Siló. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 3. Era uma rotina sagrada, um ato de obediência que se repetia ano após ano, fazendo parte da vida espiritual do povo. Sacrifícios, ofertas, refeições compartilhadas, tudo seguia uma ordem conhecida, uma estrutura que moldava a relação com Deus. Mas nem todos viviam aquele momento da mesma forma. Para muitos, aquela jornada representava apenas o cumprimento de um dever, uma prática importante, mas que,
Com o tempo, podia se tornar apenas habitual. Para Ana, porém, cada subida a Siló tinha um significado diferente. Diante disso, o contraste se tornava evidente. Enquanto alguns participavam externamente do ritual, Ana carregava dentro de si uma dor que não podia deixar para trás. O mesmo lugar que, para outros, era motivo de celebração. Para ela se tornava um cenário onde sua dor se tornava ainda mais intensa. Porque ali, no meio da adoração, sua realidade se tornava ainda mais visível. As famílias se reuniam. Os filhos estavam presentes. A continuidade das gerações era evidente. E, no meio de tudo isso, Ana se deparava, mais uma vez, com o vazio que marcava sua vida. A Escritura revela um detalhe importante. Quando chegava o momento de repartir as porções do sacrifício, Eucana dava a Penina e a seus filhos, mas a Ana ele dava uma porção especial, porque amava Ana. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 5. Era um gesto de amor, mas também um lembrete, uma tentativa de consolar, em meio a uma ferida que ainda permanecia aberta. Foi nesse contexto que a tensão interior atingiu um novo nível. O que antes podia ser suportado em silêncio, agora se tornava cada vez mais difícil de carregar. A rotina religiosa não conseguia responder à necessidade espiritual que crescia dentro dela, porque cumprir um ritual não significa necessariamente encontrar consolo, e participar de um ato de adoração não significa, por si só, ter derramado o coração diante de Deus. Mas Deus tinha um propósito maior. Aquela jornada, repetida tantas vezes, estava preparando o cenário para algo diferente. Não seria apenas mais um ano. Não seria apenas mais uma visita ao santuário. Era naquele momento, dentro da mesma rotina de sempre, que começava a surgir algo novo. Um encontro que mudaria completamente o rumo da sua história. Porque há momentos em que Deus permite que a dor alcance o seu ponto mais profundo. Não para destruir, mas para conduzir o coração a um clamor verdadeiro. E esse momento estava cada vez mais próximo. Mas aquele ano não seria como os anteriores. No meio do mesmo caminho, do mesmo santuário e das mesmas práticas repetidas ao longo do tempo, algo diferente começou a surgir dentro de Ana. A dor já não podia mais ser contida, nem disfarçada por gestos de normalidade. Ela havia chegado a um ponto em que a alma, cansada de suportar em silêncio, precisava de uma saída mais profunda. Foi então que Ana se levantou. A Escritura registra que, depois de comer e beber em Siló, ela se colocou de pé, não como alguém que apenas segue mais uma rotina, mas como alguém que toma uma decisão interior, capaz de mudar tudo. E Ana se levantou, depois de haver comido e bebido em Siló. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Ao seu redor, nada havia mudado. O sacerdote permanecia sentado junto à entrada do templo. As atividades continuavam. A ordem religiosa seguia a mesma, mas dentro dela algo havia chegado ao limite. E então, Ana orou, mas não da forma habitual. Ela não levantou a voz. Não buscou ser ouvida por quem estava ao redor. Sua oração nasceu no lugar mais profundo do seu ser, onde, muitas vezes, as palavras não conseguem chegar. Ela falava no seu coração. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 13. Seus lábios se moviam, mas sua voz não era ouvida. Era um clamor silencioso, mas cheio de significado. Cada pensamento, cada lágrima contida, cada desejo não realizado, tudo se transformou em uma súplica dirigida a Deus. Não havia formalidade, não havia aparência, havia apenas verdade.
Como está escrito, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Aquela oração não nasceu de um momento passageiro. Ela vinha de anos de dor acumulada. Era o desabafo de uma vida marcada pela espera, pela incompreensão e por um desejo profundo de ver a mão de Deus agir. E, naquele momento, Ana fez algo que transformou completamente o seu clamor. Ela não apenas pediu, ela entregou e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se atentamente olhares para a aflição da tua serva e lhe deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Naquele instante, sua oração deixou de ser apenas um pedido pessoal. Se tornou um ato de entrega. Ela não estava buscando apenas alívio. Estava colocando justamente aquilo que mais desejava nas mãos de Deus. É nesse ponto que a fé assume uma forma diferente. Quando o coração, mesmo em meio à dor, não apenas clama por uma resposta, mas se rende ao propósito de Deus, mesmo sem entender como, nem quando essa resposta virá. Mas Deus tinha um propósito maior. Mesmo que, naquele momento, nada indicasse uma mudança imediata, algo já havia acontecido. Não no visível, mas no profundo. Porque existem orações que não transformam primeiro as circunstâncias, mas transformam o coração de quem ora. E assim, no silêncio daquele santuário, enquanto ninguém mais ouvia sua voz, o clamor de Ana rompeu toda aparência de silêncio. Porque, mesmo quando os homens não percebem, Deus ouve. E aquilo que começa no secreto, logo começará a se revelar na história. Enquanto o clamor silencioso de Ana se elevava diante de Deus, um olhar humano começava a interpretar aquilo que não conseguia compreender. O sacerdote Eli, sentado junto à entrada do santuário, observava atentamente. Sua responsabilidade era manter a ordem do lugar sagrado, discernir o que acontecia entre o povo e zelar pela reverência diante do Senhor. Mas, naquele momento, sua percepção ficou limitada ao que era visível. A Escritura descreve com precisão. Eli observava sua boca, porém Ana falava no coração. Apenas seus lábios se moviam, mas sua voz não se ouvia. Por isso ele pensou que ela estivesse embriagada. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 12 e 13. Do ponto de vista dele, aquilo não parecia uma oração. O movimento dos lábios sem som, a intensidade da expressão, o tempo prolongado, tudo indicava outra coisa. Naquele contexto, onde as orações eram normalmente audíveis, uma manifestação silenciosa parecia estranha, até suspeita. E então, a conclusão foi imediata. Eli não perguntou primeiro, não tentou entender. Ele julgou. Até quando você ficará embriagada? Afaste-se do vinho. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 14. Aquelas palavras não foram apenas uma observação. Foram uma repreensão direta. Uma acusação que colocava a Ana em uma posição de vergonha, justamente no lugar onde ela havia ido buscar a Deus. Naquele tempo, ser vista como alguém descontrolada era sinal de falta de integridade espiritual. O contraste era profundo. Enquanto Ana derramava sua alma com total sinceridade, o sacerdote interpretava sua dor como falta de reverência. Enquanto o céu ouvia seu clamor, a autoridade espiritual o confundia com desordem. Diante disso, uma realidade se revela, não apenas nessa história, mas ao longo de muitas outras. Até mesmo aqueles que ocupam posições espirituais podem não discernir o que Deus está fazendo no interior de um coração. Não se trata necessariamente de maldade, mas de limitação humana.
Porque o ser humano vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o interior. Esse episódio também revela o estado espiritual daquele tempo. Era um período de fragilidade em Israel, um tempo em que até mesmo o sacerdócio enfrentava suas próprias falhas. E, por isso, a sensibilidade para reconhecer uma fé verdadeira nem sempre estava presente. E, ainda assim, a história não para nesse mal-entendido, porque o que está acontecendo não depende do julgamento humano, mas Deus tinha um propósito maior. Aquele momento de incompreensão não anularia o clamor de Ana, nem impediria o que Deus já estava começando a fazer. Pelo contrário, isso tornaria ainda mais evidente o contraste entre a percepção humana e a verdade espiritual. E, no meio dessa tensão, surge uma pergunta que continua ecoando ao longo do tempo. Será que a autoridade espiritual pode se enganar no seu discernimento? A resposta começa a aparecer no que vem a seguir. Porque, quando a fé é verdadeira, mesmo que seja mal interpretada pelos homens, Deus a reconhece completamente. Diante daquela acusação inesperada, aquele momento poderia ter se quebrado completamente. Mas a resposta de Ana não foi de confronto, nem de defesa impulsiva. Mesmo em meio à dor, ela manteve uma postura que revelava a profundidade do seu caráter e a sinceridade da sua fé. A Escritura registra suas palavras com clareza. Não, Senhor meu, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma perante o Senhor. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 15. Não houve dureza em sua resposta, não houve ressentimento. Mesmo sendo mal interpretada, Ana falou com respeito, reconheceu a autoridade de Eli, mas, ao mesmo tempo, afirmou com firmeza a verdade do que estava vivendo. Sua explicação foi simples, mas suficiente para revelar o que realmente acontecia dentro dela. Ela não estava fora de controle. Ela estava profundamente ferida e havia levado sua dor ao único lugar onde sabia que poderia ser ouvida. Ela havia derramado a sua alma diante de Deus. Uma entrega completa, sem reservas. Um momento em que o coração se abre totalmente diante do Senhor. E ela acrescenta: não consideres tua serva como uma mulher sem valor, porque da abundância da minha angústia e da minha aflição tenho falado até agora. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 16. Naquele instante, algo mudou. Eli, ao ouvi-la, percebeu que havia julgado sem compreender. A impressão superficial deu lugar a um entendimento mais profundo. Aquele que antes havia repreendido, agora responde de outra maneira. E então, ele declara palavras que mudam o rumo da história. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 17. Não era uma promessa elaborada, nem uma explicação detalhada. Era uma declaração simples, mas cheia de significado. Porque, no meio de tudo o que aconteceu, aquelas palavras se tornaram um ponto de virada. As circunstâncias ainda não haviam mudado, mas algo real aconteceu dentro de Ana. A Escritura descreve essa transformação de forma direta. Então a mulher seguiu seu caminho, comeu e já não estava mais triste. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 18. Algo havia acontecido. Antes de qualquer resposta visível, seu coração foi transformado. O peso que ela carregava começou a se dissipar. Não porque a situação tivesse mudado, mas porque agora ela descansava na certeza de que Deus havia ouvido seu clamor. Segundo o relato, Ana passou de uma dor profunda para uma paz interior.
Isso mostra que sua carga havia sido entregue nas mãos de Deus. Mas Deus tinha um propósito maior. Esse momento revela uma verdade que atravessa toda a história. A obra de Deus, muitas vezes, começa no invisível. Antes de mudar as circunstâncias, Ele transforma o coração. A tristeza não desapareceu por causa de uma solução imediata, mas por causa de uma confiança renovada. E é assim, o que começou como um choro mal compreendido no santuário, se tornou o início de uma fé que aprende a descansar. Mesmo antes de ver a resposta, a história continua, porque aquilo que já mudou dentro de Ana, logo começará a se manifestar nos acontecimentos. Depois daquele momento no santuário, a cena muda de forma silenciosa, quase imperceptível. Não há sinais visíveis de que algo extraordinário tenha acontecido. Não há manifestações imediatas, nem respostas evidentes que confirmem aquilo que Ana havia pedido. E, ainda assim, algo já não é mais igual. Com o passar do tempo, a família se levanta no dia seguinte e volta a se apresentar diante do Senhor em adoração. A Escritura relata com simplicidade: levantando-se de manhã, adoraram perante o Senhor e voltaram para sua casa em Ramá. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 19, o caminho de volta começa, o mesmo percurso, mas agora, com um coração diferente. Ana retorna para o mesmo lar, para as mesmas circunstâncias, para a mesma convivência com Penina, para a mesma realidade que, por anos, marcou sua vida. Externamente, nada mudou, mas, por dentro, algo foi transformado. Diante disso, se inicia uma fase que, muitas vezes, é difícil de entender. O tempo entre a oração e a resposta. Um tempo em que a fé precisa permanecer firme, mesmo sem sinais visíveis. Um tempo em que a promessa ainda não se manifesta, mas o coração já aprendeu a descansar em Deus. Porque, embora Ana tivesse recebido uma palavra de bênção, a resposta ainda não havia se concretizado. Não havia sinais imediatos. Mas a Escritura apresenta uma frase que revela o início da ação de Deus. O Senhor se lembrou dela. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 19. Esse lembrar não é apenas recordar. Na linguagem bíblica, significa agir. Significa que Deus começa a operar conforme seu propósito, mostrando que o clamor apresentado diante dele não foi ignorado. Mas essa ação não acontece de forma apressada. Ela se desenvolve dentro do tempo de Deus. Foi nesse momento que, mesmo sem sinais visíveis, uma resposta começou a ser gerada. A Escritura descreve com sobriedade: Eucana se uniu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 19. Tudo acontece dentro da normalidade da vida. Não há interrupções extraordinárias. Não há eventos que mudem o curso natural das coisas. E, ainda assim, no invisível, Deus já está agindo. Esse é o mistério do tempo de espera. Porque, muitas vezes, a resposta de Deus não chega de forma imediata. Ela se desenvolve em silêncio, enquanto a vida continua. E, nesse processo, o coração é provado. A fé deixa de depender daquilo que se vê e passa a se firmar naquilo que foi entregue diante de Deus. Mas Deus tinha um propósito maior. Aquele tempo de espera não era um atraso sem sentido. Era parte de um processo, no qual Deus não apenas responderia uma necessidade pessoal, mas prepararia algo muito maior, algo que iria além da vida de Ana. Porque o que está por vir não será apenas uma resposta individual, mas o início de uma nova etapa na história de Israel. Ainda não é visível, mas
já começou. O tempo de espera não foi em vão, mesmo que, por um período, tudo parecesse continuar em silêncio. A intervenção de Deus já estava em andamento, de forma invisível, segundo o seu propósito. E então, no momento certo, aquilo que começou no secreto passou a se manifestar com clareza. A Escritura declara com precisão. Aconteceu que, ao cumprir-se o tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 20. Não foi algo apressado, não foi imediato. Aconteceu no tempo determinado por Deus. Essa expressão revela uma verdade profunda. A resposta não apenas chegou, ela chegou no momento exato. Porque Deus não apenas ouve, Ele responde, conforme a sua perfeita sabedoria. O nascimento daquele menino não foi apenas um acontecimento dentro de uma família. Foi a prova visível de que Deus não havia ignorado nenhum instante da dor de Ana. Cada lágrima, cada oração silenciosa, cada momento de angústia, tudo havia sido visto e considerado. E então, Ana fez algo que marcaria para sempre o significado daquele nascimento. Ele chamou Samuel, porque dizia, do Senhor o pedi. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 20. Esse nome não foi escolhido por acaso. Era um memorial constante, uma lembrança viva de uma oração respondida. No contexto bíblico, o nome Samuel carrega a ideia de alguém que foi pedido ou ouvido por Deus. Ou seja, aquele menino era o resultado direto de um clamor apresentado diante do Senhor. Cada vez que seu nome era pronunciado, sua história era lembrada, não apenas por Ana, mas por todos que viriam a conhecê-lo. Diante disso, a vida de Ana foi profundamente transformada. Aquela que antes era marcada pela dor, agora carregava nos braços a evidência da fidelidade de Deus. O sofrimento não foi apagado, ele foi transformado, redimido, mas Deus tinha um propósito maior, porque aquele nascimento não era apenas uma resposta pessoal, não era somente o consolo de uma mulher que havia esperado por anos, era o início de algo muito maior. Samuel cresceria e se tornaria uma figura central na história de Israel. Participaria de um tempo decisivo, marcado por mudanças espirituais e novas lideranças. Aquilo que começou como um clamor silencioso no santuário, agora se manifestava como uma resposta, com impacto em toda uma nação. E assim, essa história revela uma verdade que atravessa o tempo. Deus não se esquece daqueles que clamam a Ele. Pode parecer silêncio por um tempo, mas, quando Ele age, sua fidelidade se torna evidente. E aquilo que parecia uma espera sem resposta se transforma em um testemunho que revela a glória do seu nome. O tempo passou e, com ele, o crescimento daquele menino que havia sido esperado por tantos anos. Mas a história não termina no nascimento, porque aquilo que Ana havia prometido no meio do seu quebrantamento, agora precisava se tornar realidade. A fé que havia clamado no santuário precisava se manifestar em uma decisão concreta. Com o passar do tempo, chegou novamente o momento de subir a Siló para adorar. Como todos os anos, Eucana preparou sua família, mas dessa vez, Ana não foi. A Escritura explica o motivo com clareza. Ana não subiu, mas disse ao seu marido, não subirei até que o menino seja desmamado. Então o levarei, para que seja apresentado diante do Senhor e ali permaneça para sempre. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 22. Não era descuido, não era atraso, era preparação. Ana entendia que cumprir seu voto exigia mais do que um gesto imediato.
Era necessário esperar o tempo certo. O menino precisava crescer, para então ser entregue ao serviço do Senhor. Diante disso, o tempo voltou a fazer parte do processo, não apenas para esperar a resposta de Deus, mas para preparar o coração, para cumprir o que havia sido prometido. Porque pedir é uma coisa, mas entregar é algo completamente diferente. Mas Deus tinha um propósito maior. Aquele menino não havia sido dado apenas para preencher um vazio. Ele fazia parte de algo muito maior. E Ana sabia disso. Então, chegou o momento, quando Samuel foi desmamado. Ana o tomou e subiu a Siló. Não era uma viagem comum. Dessa vez, ela não levava apenas sacrifícios. Ela levava o cumprimento de uma promessa. A Escritura descreve com simplicidade. Depois de ter desmamado, levou consigo e o trouxe à casa do Senhor, em Siló. E o menino ainda era pequeno. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 24, o contraste é profundo. Aquele menino, ainda nos primeiros anos de vida, não estava sendo levado para uma visita. Ele estava sendo levado para ficar, para permanecer ali, para pertencer ao Senhor. E então, Ana declara palavras que revelam a essência da sua fé. Por este menino orava, e o Senhor me concedeu o pedido que lhe fiz. Por isso eu entrego ao Senhor. Por todos os dias da sua vida será dedicado ao Senhor. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 27 e 28. Não há resistência nessas palavras. Não há tentativa de reter aquilo que ela recebeu. Há entrega, porque Ana compreendeu algo profundo. Aquilo que Deus dá continua pertencendo a Ele. Esse momento não é apenas obediência, é maturidade espiritual, porque a fé não se mede apenas pela intensidade do clamor, mas pela disposição de entregar aquilo que mais se ama quando Deus pede. A entrega de Ana não foi simples, foi profundamente custosa. Samuel não era apenas um filho, era o filho pelo qual ela chorou, esperou e orou durante anos. E, ainda assim, ela o levou de volta ao lugar onde tudo começou, e ali o deixou. A Escritura encerra essa cena com uma frase breve, mas poderosa: e ali adorou ao Senhor. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 28, não há dramatização, não há despedidas longas, há adoração. Porque, quando o coração entende quem Deus é, até as decisões mais difíceis se tornam atos de adoração. E assim, a história chega a um dos seus momentos mais profundos. O que começou com um choro incompreendido, termina com uma entrega consciente. O que nasceu da dor se transforma em consagração, porque a verdadeira fé não apenas espera em Deus, ela confia o suficiente para entregar nas mãos dele aquilo que mais valoriza. E, nesse ato silencioso, mas poderoso, fica evidente que Deus não apenas respondeu a Ana, ele formou nela um coração totalmente rendido à sua vontade. A história chegou ao seu ciclo completo, do silêncio de uma oração mal compreendida, até a entrega consciente daquilo que mais se ama. Cada momento revelou uma verdade que nem sempre é clara quando a dor é recente, mas que se torna evidente com o passar do tempo. Deus nunca esteve ausente, mesmo em meio aos anos de espera, às humilhações silenciosas e ao peso de uma dor que parecia não ter resposta. A Escritura mostra que cada etapa fazia parte de algo maior. A vida de Ana não foi uma sequência de acontecimentos isolados. Foi uma história conduzida com propósito, porque Deus vê. Ele vê a dor que ninguém mais percebe. Vê as lutas internas que não conseguem ser explicadas.
Vê as lágrimas, que muitas vezes nem encontram palavras, mesmo quando ninguém compreendia o que se passava no coração de Ana. Deus compreendia. Ele permitiu o processo, mas nunca deixou de olhar para a sua aflição. E Deus não apenas vê, Ele ouve. O clamor que não foi entendido pelo sacerdote foi ouvido no céu. A oração silenciosa, nascida no quebrantamento, não foi ignorada. Pelo contrário, foi esse clamor sincero que precedeu a intervenção divina e o nascimento de Samuel. Isso revela uma verdade profunda. Não é o volume da voz que move o coração de Deus, mas a sinceridade da alma. Mas a história não termina na resposta, porque Deus não apenas ouve, Ele transforma. A dor de Ana não desapareceu sem sentido. Ela foi transformada em testemunho. Aquilo que começou como uma ferida invisível se tornou parte de um plano maior. Samuel não seria apenas um filho. Ele se tornaria instrumento em um momento decisivo da história de Israel. E assim, a história revela algo ainda mais profundo. Deus não responde apenas para aliviar uma necessidade. Ele insere cada vida em um propósito maior. E, diante disso, algo se torna claro. A transformação mais profunda não aconteceu no nascimento. Aconteceu antes, dentro do coração de Ana. Foi ali que sua fé deixou de depender das circunstâncias e passou a descansar em Deus, porque a paz veio antes do milagre. E essa é uma das verdades mais profundas dessa história. Com o passar do tempo, o que parecia abandono se revela como processo. O que parecia silêncio se mostra como preparação. E o que parecia uma dor sem sentido se torna o cenário onde Deus manifesta a sua fidelidade. Essa história não pertence apenas ao passado. Ela continua acontecendo. Existem momentos em que a dor não é compreendida, momentos em que as respostas demoram, momentos em que o caminho parece incerto. Mas, assim como aconteceu com Ana, Deus continua vendo, Deus continua ouvindo, e Deus continua agindo, mesmo quando tudo parece em silêncio. É nessa certeza que a fé encontra descanso, porque o mesmo Deus que guiou a história de Ana continua guiando a história humana e também, de forma pessoal, a vida de cada um. Ao compreender essa história, o coração é convidado a confiar, mesmo durante a espera, a lembrar que nenhuma oração sincera é ignorada e que nenhuma dor está fora do alcance de Deus. Se você deseja continuar aprofundando esse caminho de fé e compreender com mais clareza como Deus conduz cada etapa da história, na descrição deste vídeo há um material preparado para te acompanhar nessa jornada, porque conhecer a história de Deus também ilumina o caminho da vida